O programa da Prefeitura de Aracaju promove cursos de qualificação profissional para o público LGBT. Acho até que o Flávio foi um pouco preconceituoso porque esqueceu algumas letras aqui, viu? Faltou o QIA+. Prefeitura de Aracaju promove cursos de qualificação profissional para a população LGBTQIA+. As inscrições serão realizadas na Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, nossa querida Fundate. Chama a atenção que o projeto é promovido com recursos do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, da ministra Damares. Fica aí por que a ministra Damares está contribuindo para essa pauta. Então, já vai chamar ele aí, Flávio? Vou colocar aqui o professor Rubens, que foi, inclusive, quem nos passou esse tema aqui para a nossa pauta de hoje do programa. E começa aqui questionando, né? Por que só um curso, né? Cursos profissionalizantes seriam dedicados apenas ao público LGBT? Bom dia, professor Rubens. Estamos ao vivo aqui na Comunidade FM. Pode dar sua opinião em relação a esse tema. Perfeito. Bom dia, Flávio. Bom dia, Moas. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Bom dia. Eu acho que eu não vou fazer não como fez o ex-governador do estado de Sergipe, né? O excelentíssimo senhor Jackson Barreto, né? Aquele que já teve mandato cassado, aquele que é conhecido nacionalmente pelas suas chacotas e péssima gestão, né? Temos que ser realistas. E não vou dizer que eu enxergo com esses olhos, não se preocupe que eu não vou dizer isso, mas eu, infelizmente, enxergo como a pior das observações. Por quê? De fato, é um processo de exclusão, é um processo que acaba tirando pessoas, acaba tirando cidadãos que poderiam e até mesmo gostariam de se formar nessas áreas. E o pior, eu pago e eu não posso me qualificar. Nesse caso, porque é específico para a população LGBTQIA+. E eu pergunto, por quê? Por que é exclusivo? São 60 vagas que eles estão distribuindo, por exemplo, técnicas básicas de extensão de cílios, quentes e frios, ornamentação de frutas e legumes, alguns outros cursos também. São novos cursos. E é engraçado que eles falam justamente em novos cursos, porque, infelizmente, isso não começou de agora. Isso começou lá em agosto. E esse é o grande problema. Lá no dia 20 de agosto, nós tivemos que a Fundate, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, que é pago com o meu imposto, é pago com o imposto de todo mundo que está ouvindo, se reuniu com instituições e movimentos LGBTQIA+, como, por exemplo, Transunides, a Associação de Travestis Unidas na Luta pela Cidadania, que é conhecido como Unidas, que é muito famosa aqui em Aracaju, inclusive, Amo Ser Trans e muitas outras instituições, justamente para poder conseguir vagas exclusivas. Mas por que vagas exclusivas? Qual é a diferença de mim para um travesti? A opção sexual? A escolha? Somente isso. Porque é cidadão tanto quanto eu. É pagadora de impostos tanto quanto eu. É pessoa tanto quanto eu. O que importa, claro, é o respeito acima de tudo. E que está faltando em muitas pessoas. Mas por que o processo de exclusão? Começou lá no dia 20. E aí eu trago um adendo para o cenário nacional, que muita gente acha que não tem a ver com política. Quem diz que política, religião e futebol não se discute, infelizmente eu recomendo morrer, porque tem que se discutir. Como é que eu não vou discutir sobre política se é o que move o mundo? Como é que eu não vou discutir, por exemplo, com um deputado que recebe hoje 35 mil reais, fora os seus extras, suas bonificações? Se ele ganha 35 mil reais a mais, ele não ganha um salário mínimo, por exemplo, como um assalariado ganha, né, que segundo a Constituição dá para bancar tudo. Como é que eu não vou discutir com o deputado aquilo que ele está aprovando que eu sou contra? Por quê? Inclusive a maioria é contra. E aí eu faço um adendo para o cenário nacional. A presidente da Fundate, que obviamente tem total ligação com isso, é a senhora Edivaneide Lima. A sua conduta e as suas postagens, elas dispensam apresentações. Edivaneide é uma pessoa extremamente ligada ao ex-governador do estado, Jackson Barreto. Inclusive, sempre está parabenizando em suas redes sociais. Inclusive, o próprio Jackson Barreto com a camisa de Lula livre. Então, dispensa apresentações. Quem faz o processo de exclusão da sociedade não é somente o PT, é a esquerda. Mas muito pior que isso, porque a Edivaneide está envolvida no cenário municipal e estadual. A gente tem a senhora Mariana Machado Neres, que atualmente é a secretária nacional de proteção global, ligada diretamente ao Ministério da Mulher e Direitos Humanos, da nossa ministra Damares. Mariana é uma loba vestida de cordeiro, que
está no governo Bolsonaro, a qual indicação eu sou totalmente contra. Apoia a pauta LGBT, não posta as proposições do presidente no tangente à mulher, aos direitos humanos, à família. Então, infelizmente, para poder encerrar essa parte, eu vejo como algo totalmente negativo. Por quê? A gente tem na presidência da Fundad alguém que é extremamente ligado a pautas esquerdistas, a pautas que não engrandecem a sociedade como um todo, muito pelo contrário, faz um processo de exclusão, e no cenário nacional a gente tem quem apoie, e que inclusive tem um grande e importantíssimo poder nas mãos, como o caso de Mariana Neres. Então, eu acho que você trouxe aqui pontos que são fundamentais, né? Que realmente é esse processo de infiltração da esquerda nas instituições que propicia que aconteça esse tipo de discriminação, né? Porque é uma discriminação. Você Sim. colocar cursos que são financiados com dinheiro público para um determinado setor apenas da sociedade. E aí você quer ver como é discriminação, você troca a palavra LGBT por brancos, por judeus, vamos lá. Por evangélicos. Por evangélicos. E você imagina a prefeitura promovendo cursos de qualificação profissional para evangélicos. O quanto essa questão repercutiria, inclusive na grande imprensa aqui do estado de Sergipe. Você Até imagina. onde ia se envolver. Oi. Deixa eu fazer um adendo nisso aí que você está falando, Flávio. Eu queria saber, depois o Matheus vai falar aqui a opinião dele também, o que é que vai caracterizar uma pessoa LGBT? Vai ser uma carteirinha? Ou vai ser simplesmente chegar lá e dizer, não, beleza, eu sou gay? Porque se for isso é muito fácil, qualquer um pode se denominar assim. Não, você pode se denominar, sabe o quê, Mois? É gênero fluido. Você se sente homem em determinadas ocasiões e amanhã você é mulher. Eu quero me sentir mulher só quando eu for fazer o curso. Quando eu sair de lá... Diga aí, Matheus. Cara, vocês veem como... Tá ligado dele, Flávio? Tá. Vocês veem como o Estado ele já é criado de uma forma para segregar a sociedade. As pessoas pagam impostos de uma maneira coercitiva, onde a maioria das pessoas não concordam com as altas tributações que existem no Estado. E esse dinheiro é voltado para essas práticas nefastas, onde o próprio Estado, que diz ser o conciliador, segrega mais a sociedade. Isso torna inconciliável a união de pessoas héteros e LGBTs e sempre criando uma narrativa para jogar um cidadão contra o outro, enquanto o real problema é o próprio Estado que cria. E se cria um paradigma de héteros contra LGBTs, de brancos contra negros. Como o colega Flávio falou, se fosse um curso profissionalizante para brancos, isso teria repercutido nacionalmente de uma forma tão negativa, mas as pessoas não veem que, dessa forma, eles estão excluindo e até mesmo menosprezando a capacidade de uma pessoa LGBT. É a mesma questão das cotas, por exemplo. Então, é uma pauta que deve ser discutida e deve ser cerceado o direito do Estado poder fazer essas coisas, diminuir a sua autoridade sobre a população, de fazer essas práticas que, pelo amor de Deus, pauta identitária não é para ser atuada no campo político. O campo político é economia, direitos civis e somente. Estou deixando aqui mais um adendo, né? Em relação a essa questão, porque o que eles alegam, né? Para poderem propiciar esse tipo de pauta, esse tipo de agenda, né? Eles dizem que essa classe, os LGBTs, eles são excluídos, sofrem perseguição. Mas então, os judeus também não sofreram ao longo da história, não foram o grupo mais perseguido, então por que também não ter curso apenas para judeus, por exemplo? Então, eu tenho uma pergunta para o professor Rubens, já pegando disso que o Flávio falou. O problema está aí apontado, professor Rubens. Eu queria saber como que nós, cidadãos, podemos fazer para combater, no caso, um problema que já está instalado, né? Moas, Matheus, gostaria muito de agradecer a participação, certo? A oportunidade de poder contribuir cada vez mais com um pensamento crítico na sociedade, que é isso que falta. E só para finalizar, pegar o contexto que o Moas falou, que é algo bastante importante. Imagina se tivesse aqui na manchete, exatamente dessa forma: Prefeitura de Aracaju oferta novos cursos voltados à população heterossexual. Ou então, Prefeitura de Aracaju oferta novos cursos voltados à população evangélica. Olha como isso ia repercutir novamente. Quem fosse católico, ortodoxo, ateu, judeu, o que for, qualquer um que não fosse evangélico, iria se identificar negativamente. E até mesmo quem é evangélico, crítico, que tem um pensamento reflexivo na nossa sociedade, iria observar negativamente. Porque é um processo de exclusão. Por que eu excluo uns e incluo outros? Qual o critério para isso? Por que eu estou fazendo isso? É desnecessário.
é desnecessário. Então, o que hoje a Prefeitura de Aracaju está fazendo, e eu posso afirmar isso com toda a certeza do mundo, é algo semelhante ao que aconteceu há algumas décadas, né? Meio semelhante, a gente tinha lá, né, um movimento político ideológico que excluía algumas pessoas, e as pessoas que não aceitavam, mesmo estando em maior número, que não aceitavam, que não se identificavam com aquela ideologia, com aquela terminação política ideológica, elas eram literalmente exterminadas, né? Então é isso que acontece com a pandemia, é isso que acontece com a oferta desses cursos, e assim vai se fazendo um processo de exclusão, até o mundo se acabar, porque esse é o destino final de um processo de exclusão, de um processo de guerra político-ideológica. Agradeço, deixo meu abraço, um bom dia para todos, que Deus nos abençoe e que, com fé em Deus, Bolsonaro reeleito em 2022, esse cenário mude e ele passe a caneta nesses esquerdistas safados que estão deturpando a ordem e a moral do nosso Brasil. Brasil acima de tudo, um abraço a todos.